Nós estamos aqui na bênção, estou muito feliz de recebê-la, né? Para nós é uma honra tê-la, irmã, aqui, né? Para contar um pouco do seu testemunho. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para a missionária para estar falando um pouquinho de como foi esse seu encontro com Jesus antes de nascer esse projeto. Eu queria que você falasse assim, em breves palavras, mas como foi esse encontro que você teve com o Senhor que mudou a sua vida. Bom, como você sabe, todo começo é difícil. Eu fiz escolhas erradas na minha vida, de me envolver com uma pessoa que eu achava que seria um bem para a minha vida e não foi. Eu acabei engravidando aos 17 anos, ele não me assumiu, e eu acabei, né, tendo que ficar entre um lado e outro. E nessas idas e vindas da minha vida, eu fui obrigada a ficar morando num parque de diversão, porque eu trabalhava lá, eu aproveitava e ficava lá. Só que, por ser menor de idade e estar grávida, o dono do parque, na época, falou que eu não poderia continuar trabalhando lá e ainda ter um filho lá. E aí eu esperei a criança nascer, ela nasceu, e eu arrumei um outro emprego e fui tentando levar minha vida. Só que, devido às dificuldades, você sozinho é mais fácil você se virar, mas com uma criança é muito difícil, porque a criança ela precisa muito da mãe, né? E aí eu arrumei uma pessoa para tomar conta e trabalhava de faxina, trabalhei de ajudante de pedreiro, passei por várias dificuldades. Tentei entrar no caminho do Senhor, mas na época eu não consegui. Era muita luta, muitas situações, e às vezes eu era obrigada a fazer coisas que, para quem estava na presença de Deus, seria ruim. As pessoas elas são mal, elas não te ajudam em nada, mas ela apontar o dedo e dizer: "Ah, você não é crente?" É fácil, mas era difícil alguém para poder me ajudar. E aí eu optei por outros caminhos, mas eu encontrei nada, continuei vazia. Passei fome, tive que muitas das vezes pegar latinha, juntar lixo, papelão, para poder vender, para poder pagar um quartinho, que era um barraco que não tinha nem banheiro. Na época, eu usava o banheiro da vizinha. E, no meio dessa dificuldade toda, eu acabei indo embora de São Paulo, porque eu via que eu não conseguia, já tinha tentado um outro relacionamento, não tinha dado certo. E aí eu resolvi ir embora para Praia Grande. E, quando cheguei lá, eu comecei a minha vida de novo, vendendo lanche na praia, né, espetinho, e pegava latinha, continuava a mesma coisa. Estava tentando me reerguer, porque o fundo do poço já era, para mim, o último estágio. E lá eu peguei uma dengue hemorrágica. E eu fiquei desenganada pelo médico. Durante muito tempo, né, da minha vida, eu passei por vários momentos ruins, que não vai edificar ninguém, porque todo mundo sabe que uma pessoa que está no mundo está propenso a tudo, né? Passa por tudo, não adianta dizer que não passa, porque passa. E aí, nesse momento que eu tive dengue hemorrágica, eu estava já indo na presença do Senhor, eu já estava um pouco mais forte, eu já estava até mais segura, convicta daquilo que eu queria. E aí foi quando veio a dengue. Então, eu peguei a dengue normal, logo em seguida veio uma hemorrágica, e aí, por cima dessa dengue hemorrágica, eu descobri que eu estava grávida outra vez. E aí o médico chegou e falou que, na minha situação, do jeito que eu estava, eles teriam que fazer uma indução de parto para poder tirar a criança, porque as febres eram muito altas, eram muitas dores no corpo, eu já não andava, a hemorragia era muito forte, muita dor de cabeça, as veias, né, você olhava, as veias estavam nítidas, todas inchadas. Eu cheguei no pico de 37 quilos, ao mesmo tempo eu cheguei a 89 quilos, porque eu inchava, eu ficava muito feia, cabelo caiu. E, nessa situação toda, o médico chegou num ponto que ele falou que não tinha mais o que fazer comigo, porque uma das médicas que estavam lá na época disse que, se ele fizesse indução de parto também, ele estaria apressando mais rápido ainda a minha morte. Então, eu não tinha mais condições. Mas, dentro de mim, eu tinha a convicção que o meu filho estava vivo. Eu tinha certeza, eu sentia ele vivo. E, quando eu li a palavra de Deus, Deus falava de vida, vida em abundância. E eu falava assim: então, se está falando de vida, é porque o Senhor ainda tem vida. Só que chegou uma época que as febres foi tanta, as dores no corpo foi tanta, muita hemorragia, que eu paralisei. Eu não falava, eu não mexia, eu não tinha noção de data, nem hora, nem nada. Fazia as necessidades fisiológicas na cama mesmo, porque eu não tinha condições de levantar, também não tinha mais controle do meu corpo. E eu comecei a sentir um mau cheiro. E aquele cheiro era muito forte. E aí eu estava ligada em alguns aparelhos e o médico chegou e falou para a minha família, né, que era para arrumar o caixão, fazer toda a documentação, porque eu não sairia mais do hospital, que eles iriam
realmente fazer o que tinha que ser feito, porque eu não tinha mais nenhuma chance de vida. E, assim, muito longe, eu escutei aquilo. Eu estava em coma, né? Mas, assim, até eu não sabia, a ciência explica que, realmente, quando a pessoa está em coma, ela escuta ainda, né? Ela é muito vago, mas ela escuta. E aí eu escutei aquilo. E, automaticamente, dentro do meu coração, eu falei para o Senhor, eu falei, poxa, o Senhor fez tanta promessa e eu vou embora e não vou cumprir nada, não vou ver nada das suas promessas. Né? E minha família, eu tenho ainda outros filhos. Aí eu comecei a pensar na minha vida. E eu lembrei daquela palavra de Ezequias, né? Quando o profeta chegou e falou assim, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas Ezequias, ele se humilhou para Deus, né? Ele chegou para Deus e falou para o Senhor, falou, Senhor, se ainda há alguma coisa em mim, me dá uma chance, né? Dá uma olhadinha aí, né? Será que eu não mereço mais uma oportunidade? E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho feito nada assim que desabone, desacate, porque eu sei que para Deus, quando a gente entristece o Espírito Santo, aí sim é o ponto final. Mas até aquele momento eu tinha certeza, convicção na minha vida que eu ainda não tinha feito nada assim que realmente o Senhor pudesse me dar aquela sentença. E dentro de mim eu comecei a organizar a tal casa, a minha vida. E eu lembro que eu peguei num sono muito profundo, eu não via mais nada e eu parecia que eu estava caindo dentro de um buraco. Eu via assim aquela escuridão. Sabe quando você sente aquela escuridão que você não enxerga nada, você por mais que você quer abrir o olho e você só vê tudo preto? E eu não via nada. E eu senti como se parece que meu corpo estivesse se desligando. Eu não sentia mais nada, nada mesmo. E, inclusive, eu não conseguia mais raciocínio nenhum, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia pensar, e aquilo começou a me dar um pânico. Porque eu falei, poxa, acho que Deus não me ouviu, devo ter morrido realmente. Né? Porque eu lembro que o hospital estava muito cheio, tinha muito universitário dentro da sala, porque para eles aquilo era muito novo, foi uma época de uma praga muito grande na Praia Grande, Santos, São Vicente, estava tendo muita mortalidade pela essa questão da dengue. E eu não escutei mais nada, porque a sala estava muito movimentada. E, de repente, eu vi aquele silêncio. Aquele silêncio. Aí eu falei, acho que eu morri. Não lembro de mais nada. E aí, segundo uma enfermeira, uma semana depois, ela falou que eu estava sentada na cama, olhando para o teto, com a cabeça para cima. E ela, quando ela entrou dentro da sala, ela tomou um susto. Que ela falou assim, mas ela estava morta, praticamente. O médico não desligou porque estava esperando o coração parar. O raciocínio já não tinha, mas o coração ainda batia. Né? E aí diz que ela olhou e tomou um susto, porque ela intercedia por mim. E ela tomou aquele susto e ela falou para a médica, falou assim, a moça está de pé, está sentada na cama. Glória a Deus. Aí só que eu não lembrava de nada. E ela pegou e veio com a médica, e veio os outros pessoal que trabalhava lá no hospital, e olharam para mim, aí eu escutei quando a médica falou assim, se ela está acordada, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a família, vamos mandar ela embora para casa, porque se ela tiver que morrer agora, ela vai morrer na casa dela, porque aqui não tem mais o que fazer. E aí eu fui para casa. Só que, dentro de mais uma semana, eu teria que voltar no hospital para fazer mais exames. E aí eles ainda estavam com a ideia de fazer a indução de parto, que até então ninguém tinha mexido em nada. Eu estava lá paralisada, estava aguardando o momento da liberação para poder, né, fazer todo o trâmite de sepultamento, esse tipo de coisa. E aí eu fui para casa, né, para esperar a situação, o que ia acontecer. E eu fui na igreja e falei para o pastor assim, falei, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar em casa de repouso. Eu falei, não, eu quero que o senhor ore por mim. Eu tenho certeza que meu filho está vivo. Eu não vou fazer indução de parto, nem vou para o hospital. Eu quero ficar na casa da minha amiga, não vou para casa, porque eles vão em casa me buscar. E eu vou ficar lá e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Se eu já sair do hospital, o restante Deus vai fazer. Só que eu estava muito debilitada, eu estava muito fraca e muito magra. Aí ele olhou assim, coçou a cabeça e falou, tudo bem. E eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei naquele sono, eu escutei uma voz dizendo assim para mim, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, Deus vai lançar fora. E Deus falava assim para mim, assim, você vai cuidar daqueles que têm fome e daqueles que têm sede. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E ele falava assim, eu sentia como se ele pegasse na minha mão e me mostrava assim, um lugar onde as pessoas gritavam, elas gemiam, elas choravam. E eu olhei aquilo e falei, Senhor, mas que loucura é essa? Ele falava assim, essas pessoas, os aprisionados que você vai tomar conta.
São pessoas que estão presas nas drogas, são pessoas que estão presas no álcool, são pessoas que estão presas na prostituição, são pessoas que estão passando fome, são aqueles que estão sendo rejeitados. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. E quando eu abri a palavra, Deus falava em João 6,35, que aquele que tem fome, com ele é o pão. E aquele que tiver sede, ele é a água. E aí eu falei, poxa vida, né? Acordei. Quando acordei, eu fiquei com aquilo. E aí eu fui para a igreja e falei para o pastor, falei, Deus vai continuar a minha trajetória. Deus falou que a promessa vai se cumprir. E lá na própria igreja, eu comecei a fazer trabalho de rádio, trabalho comunitário, trabalho dentro das favelas. Eu fiz muito trabalho dentro de comunidades terapêuticas. Eu comecei a viajar, eu comecei a buscar grávida. E aí, quando eu fui no médico, ele foi fazer o exame, ele falou assim, mas vem cá, já não era para ter tirado essa criança daí de dentro, você está fazendo isso aí vai te apodrecer. Eu olhei para ele e falei assim, não vai apodrecer nada, porque Deus falou que ele vai fazer uma obra na minha vida e eu acredito. Quando eu fiz a ultrassom, a criança estava como se estivesse em cima de uma mão, o coração batendo, e assim, embaixo tudo eu via Aleluia. Que tinha muito sangue, o útero estava muito inchado, estava muito deformado, eu vi que a espessura da parede do útero estava diferente. Aí a médica olhou para mim, o médico olhou e falou assim, olha, a criança realmente está viva, mas se ela vai vingar, a gente não sabe, porque o teu útero está todo manifestado, está todo cheio de sangue ainda, as paredes do útero estão em deformidade. E foi explicando. Eu falei, não tem problema, se eu já estou de pé, estou conseguindo andar, fazer o que Deus me mandou, ele vai continuar cuidando dessa criança. Com 6 meses de gestação, eu fui fazer ultrassom, a placenta estava descolada e o médico falou que meu filho ia nascer com problema de síndrome de Down ou qualquer coisa parecida com deficiência, principalmente na coluna. E eu falei, não tem problema, Deus está no negócio e eu vou continuar. E eu continuei fazendo o trabalho, mesmo até os pastores, as pessoas da minha igreja não querendo que eu fizesse o trabalho que eu estava fazendo, eu continuava fazendo porque eu estava acreditando na palavra. E quando chegou com 9 meses, eu fui no hospital quando a criança nasceu, que o nome dele é David Lucas, vai fazer 9 anos agora em novembro. O menino estava perfeito. Aleluia. De coluna, de coração, de mente, de sangue, tudo. O menino não tinha nada. A médica que cuidou de mim durante a gestação, que pegou todo o princípio da história, olhou assim, ela tirou a roupa dele, olhou, examinou ele de cima e embaixo, como olhando assim, ela chorava, o hospital inteiro chorava, porque lá em Santos todo mundo sabia da minha história. Eu conhecia a história. Porque várias pessoas com menos que aquilo já tinham morrido. Várias pessoas, eu vi pessoas morrendo do meu lado dentro do hospital. Mulheres perdendo a criança do meu lado dentro do hospital. E a médica vê que eu passei por tudo aquilo, né, e ainda estava em pé, aquilo foi um milagre. Só que daí eu demorei ainda um tempo, porque eu passei por várias dificuldades, eu passei por muita luta, eu tive muitas enfermidades depois disso, porque as plaquetas baixaram, elas não voltavam ao normal, fiquei com muita anemia e tudo. Eu passei por muitas dificuldades, eu fui obrigada a vir para São Paulo para me cuidar, porque lá em Santos estava muito difícil para marcar exame, tinha coisas que eram especializadas, eu tinha que ficar subindo e descendo, então eu preferi vir para São Paulo. Mas até então o Instituto parou. Eu continuei trabalhando em presídio, continuei trabalhando em comunidade terapêutica e esqueci da história do Instituto. Aí, há 2 anos atrás, Deus começou a me cobrar. Toda vez que eu parava no hospital, Deus fazia eu me lembrar, eu punha alguém para falar que eu tinha algo com Deus e eu estava deixando de lado. Eu falei, mas, Senhor, o que eu deixei de lado? E Deus me cobrando. Foi quando um dia eu estava na casa do meu professor e ele sentou e falou, Ângela, você não acha que está na hora de você trabalhar o seu ministério? Eu olhei para a cara dele e falei, você está maluco? Trabalhar que ministério? Ele falou, Deus te deu algo. E Deus está te cobrando isso daí. Toda essa dificuldade, essa luta, essas enfermidades que ainda está na sua vida, é porque você não está se importando com aquilo que Deus falou, mas eu não conseguia lembrar. Aí ele ainda falou assim, vamos fazer um evento, fazer alguma coisa evangelística, algum negócio. Aí eu parei, pensei e falei, vamos ver. Mas eu estava na luta, né? E quando eu cheguei em casa, o Senhor me fez cair no sono. E aí ele falou, você se lembra que eu te falei? Sobre aquele que tem fome e aquele que tem sede. Aí nasceu o projeto. Foi a hora que bateu na cabeça. Aí eu fui correndo atrás do meu professor. Falei, lindo, eu quero te contar uma coisa. Eu senti vontade de fazer o negócio do projeto. Ele falou, já sei. É projeto fome, fome. Aí ele ficava, fome. Eu falei, fome de pão e sede de Deus. É Aleluia. O nome do projeto. E aí foi quando nasceu o projeto.